Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao novo canal e hoje, como é quinta-feira, temos já o habitual programa Tempo de Saúde com o nosso também habitual comentador, Dr. Dinis Carmo. Bem-vindo mais uma vez ao novo canal para o programa mais saudável aqui do seu canal de televisão regional, não é, doutor? Olá Mariana, muito boa tarde também aos telespectadores, esperemos que sim, que seja realmente um programa saudável. Vai ser certamente, e hoje que vamos continuar a falar de um tema, não é, que já tínhamos iniciado, que é o canal estreito, é isso? Sim, exatamente, porque nós já há 15 dias falámos do canal estreito, o que era o canal estreito, quais eram os sinais e sintomas que provocava e, portanto, hoje temos de dizer alguma coisa acerca da maneira de tentar remediar esta situação. De maneira que, se os telespectadores se lembrarem aquilo que foi dito há 15 dias atrás, eu disse que não estava confortável, ou não me sentia confortável em terminar esta série de episódios que temos dedicado exclusivamente à coluna, sem falar do canal estreito, por ele ser a causa mais frequente de cirurgia da coluna em doentes com mais de 65 anos. Certo. De maneira que, posta esta afirmação, eu penso que não será difícil os telespectadores chegarem à conclusão de que o tratamento desta situação é essencialmente cirúrgico. E porquê cirúrgico? Porque, repare, nós também explicámos que o que causava o canal estreito era, digamos, o crescimento anormal das estruturas da coluna. Estamos a falar aqui dos famosos bicos de papagaio, etc. Portanto, essas neoformações vão invadir o espaço que legitimamente pertencia aos nervos e eles, sentindo-se estrangulados, começam-se a queixar. Ou seja, isto é um problema mecânico e, sendo um problema mecânico, nós vamos ter de lidar com ele mecanicamente. Certo. Ou seja, infelizmente, ainda não há nem pomadas, nem comprimidos, nem sequer injeções que sejam capazes de resolver este problema. Ou pelo menos para amenizar. Ou pelo menos para amenizar. Pronto, poderá, quer dizer, no sentido de amenizar, e eu ia já partir para esse assunto, e que era saber, então, quem é que deve ser operado. E repare, no caso do canal estreito, esta pergunta não é assim tão despropositada como pode parecer à primeira vista. E por duas ordens de razões. A primeira é porque, repare, conforme nós acabámos de dizer, as pessoas que são afetadas por esta situação são habitualmente pessoas já na terceira fase da vida e, portanto, que têm uma atividade física limitada, ou pelo menos diminuída. De maneira que, se as pessoas, apesar de alguns sinais e alguns problemas, naturalmente que se as pessoas não sentissem problema absolutamente nenhum, nem sequer vinham ao médico, não é? Claro. Mas se as pessoas, embora sintam que têm algumas limitações, entendem que a sua qualidade de vida está pouco afetada pela sua situação, ou seja, se eles são capazes de viver felizes e contentes da maneira como se encontram, pois aí a indicação de cirurgia é relativa, quer dizer, no fundo, quem tem de decidir, não é? Exatamente, é opcional, no fundo, quem tem de decidir se quer ser operado ou não é o doente. É claro que nestes casos, aquilo que eu recomendo às pessoas é periodicamente para indo fazendo check-ups, eventualmente repetindo exames, porque naturalmente o problema é que esta situação pode e muitas vezes é progressiva, embora de uma maneira geral lentamente progressiva e, portanto, não convém deixar chegar esta situação, digamos, a um extremo. E, por outro lado, repare que a própria literatura médica, se nós formos consultar aquilo que era dito acerca desta situação há 40 ou até mesmo 30 anos atrás, havia muitas opiniões de que esta afecção devia ser tratada não cirurgicamente. E porquê? Por uma série de razões. Olha, em primeiro lugar, porque era muito difícil fazer o diagnóstico. Portanto, o diagnóstico era clínico, mas depois não havia a ressonância magnética. A ressonância magnética nessa altura não existia ou estava a dar os primeiros passos. E, por acaso, isto é uma das tais situações em que a ressonância magnética é, efetivamente, e de muito longe, o exame de eleição para nós termos essencial. A melhor ideia possível acerca do que se está a passar. Eu diria que, nesta situação, é absolutamente essencial. Nessa altura não havia e, portanto, havia logo essa dificuldade. Depois, as técnicas cirúrgicas, também de uma maneira geral, eram muito mais agressivas, muito mais cruentas, e isso muitas vezes levava a que o doente fizesse no pós-operatório, digamos, cicatrizes, tecnicamente chama-se fibrose, muitas vezes muito volumosas,
O que quer dizer que às vezes acontecia que o doente melhorava logo após a cirurgia, mas depois, dentro de um período de tempo relativamente curto, e estou a falar aqui de 2 a 5 anos, muitas vezes o doente encontrava-se na mesma situação antes de ser operado. De maneira que é evidente que, sendo assim, nessa altura, a indicação de cirurgia era um bocadinho relativa. É evidente que, hoje em dia, muitos destes argumentos estão perfeitamente ultrapassados e não vale a pena insistir neste ponto. Outra questão importante que nós também já aqui abordámos é quem deve operar, e também já aqui dissemos que habitualmente estas operações são feitas ou por neurocirurgiões ou por ortopedistas com treino de cirurgia da coluna. E outra coisa também importante é como é que se opera. Isso ocorre, não é? Desculpe, não ouvi. Como é que ocorre a operação? Como é que efetivamente, o que é que se trata, o que é que se faz? Bom, como você também se deve lembrar, até porque acho que nós também fizemos esse programa juntos, eu dei assim umas pinceladas muito gerais acerca da maneira como superam as hérnias discais. E, no essencial, a operação, seja ela das hérnias discais, seja dos canais estreitos, são relativamente idênticas. Digamos, com duas ordens de fatores que são distintos e que são importantes. Uma delas é que, de uma maneira geral, a hérnia discal lombar, isto não é sempre verdade, mas regra geral, a hérnia discal lombar atinge apenas um nível e um lado. Portanto, a pessoa tem a hérnia do lado direito e tem, no caso de ser lombar, uma ciática do lado direito, ou tem do lado esquerdo e a pessoa, no caso do membro inferior, terá uma ciática do lado esquerdo. E depois, por outro lado, também de uma maneira geral, isto também não é sempre verdade, sobretudo quando se trata de casos crónicos, digamos que o material da hérnia discal não está aderente, ou seja, não está agarrado aos tecidos circundantes, o que quer dizer que a dificuldade técnica está em abordar a hérnia, em chegar lá, uma vez nós no espaço certo, com um instrumento tipo pinça, é muito fácil tirar aqueles bocadinhos cá para fora e resolver o problema. No caso do canal estreito é diferente, porque, aliás, isto é um facto que também é referido frequentemente na literatura médica, que no caso do canal estreito, para que ele dê sinais clínicos significativos, habitualmente há mais do que um nível envolvido e também não é nada infrequente, embora às vezes as pessoas possam se queixar mais de um lado do que do outro, o aperto ser bilateral. Portanto, reparem, em termos cirúrgicos, isto equivale, digamos, em vez de operar uma hérnia, em operar 4 ou 5. E depois, para além do mais, no caso do canal estreito, é evidente que o material anormal faz parte inerente dos corpos vertebrais, portanto, os bicos de papagaio não estão soltos, estão agarrados ao osso, e, portanto, é necessário, digamos, que descascar todos aqueles tecidos anormais até podermos ter novamente um espaço que seja considerado fisiológico. Isso, naturalmente, tem o seu grau de dificuldade e é feito com alguns instrumentos específicos, como nós iremos ver aqui no decurso desta nossa apresentação. Olha, uma outra pergunta que também é feita frequentemente e que faz também confusão às pessoas, é que muitas pessoas perguntam, mas doutor, eu vou ser operado e eu vou levar ferros, eu vou levar parafusos. Ora bem, a pessoa pode levar parafusos e pode não levar parafusos. Isso depende de duas ordens de razões. Quer dizer, uma delas depende da constituição da própria coluna. Porque há pessoas que têm a coluna instável, quer dizer, onde as vértebras estão já deslocadas. Isto é uma coisa que é aparente no diapositivo que nós trouxemos para mostrar, onde se pode ver que há nitidamente o lado esquerdo, em que há uma vértebra que está avançada em relação à outra, relativamente à outra. Portanto, se nós vamos abordar a coluna pela parte de trás e vamos estar a tirar osso, naturalmente que isso vai contribuir para que a coluna fique mais instável e, portanto, quando a pessoa se inclina para a frente, portanto, tudo aquilo pode destabilizar. É claro que isto não é nada conveniente, como inclusivamente pode ser perigoso, e isto, portanto, é uma indicação formal para a fixação com parafusos e com varetas. Também se a pessoa tem o osso muito fraco, tem osteoporose, eu já agora a propósito desta situação de que nós falámos anteriormente, o deslocamento das vértebras, chama-se uma espondilolistese, um nome assaz complicado,
Se a pessoa, como eu digo, tem osso fraco, se tem realmente uma osteoporose, uma vez mais, nós ao estarmos a tirar osso ainda podemos estar a enfraquecer mais aquela estrutura e, portanto, há conveniência em fazer uma fusão à base dos tais parafusos e das tais placas. Mas, por exemplo, essa colocação de parafusos, o médico consegue ter percepção se vai ser necessário colocá-los com a ressonância magnética, por exemplo, ou só abrindo e no momento da operação é que sabe? Olha, nesse caso, não só com a ressonância magnética, mas com a simples radiografia. Já consegue ter que percepção. É absolutamente essencial para esta situação, porque eu já disse várias vezes neste programa que o raio-x ainda hoje é o exame de eleição para a apreciação das partes ósseas. A ressonância magnética não é muito bom exame para os ossos, é o exame de eleição para o conteúdo. E, portanto, nós ao tirarmos uma radiografia, sobretudo fizemos uma radiografia dinâmica. O que é uma radiografia dinâmica? É uma radiografia que é tirada não só na posição ortostática, mas com o doente inclinado para a frente e inclinado para trás. E nós, tirando uma radiografia lateral, podemos verificar se há ou não movimentos anormais da coluna quando a pessoa faz estes movimentos. Portanto, já lhe consegue responder quando algum doente lhe Portanto, pergunta... exatamente, quer dizer, portanto, pré-operatoriamente já é possível dizer em muitos casos ao doente, é claro que depois às vezes temos surpresas, pode depois durante a operação ser necessário, digamos que, descascar mais do que aquilo que estava à espera e pode nesse caso ser necessário recorrer-se à fixação. Mas, como eu digo, com a simples radiografia, e no caso da osteoporose, eu naturalmente pediria também uma densitometria óssea, que é outro exame específico para a determinação da osteoporose, nós já podemos dar uma ideia à pessoa se ela efetivamente vai precisar de fixação ou não. Outro fator que determina se é necessário fixação ou não é a técnica cirúrgica. Porque se o cirurgião fizer, digamos, uma técnica mais clássica ou mais antiga, se quiserem, antigamente aquilo que se fazia, como também se poderá ver no diapositivo que vamos mostrar, era habitual tirar praticamente a lâmina toda, portanto fazia-se uma laminectomia, ou seja, a parte óssea da parte de trás, que está em cima da espinhal medula, portanto desaparecia. É claro que isto realmente fazia com que fosse muito fácil fazer a descompressão. Naturalmente essa descompressão era muito bem sucedida, uma vez que se tirava aquele material todo, mas isto também pode condicionar uma instabilidade da coluna. De maneira que eu, habitualmente, aquilo que faço quando opero estes casos, não faço a laminectomia, mas faço aquilo que se chama uma laminotomia. E qual é a diferença? A diferença é que, em vez de tirarmos toda a lâmina, em vez de tirarmos as apófises espinhosas, o que é que são as apófises espinhosas? São estes ossinhos que nós sentimos aqui, com os dedos aqui atrás das costas. Portanto, eu limito-me, digamos, a tirar a parte da lâmina e outros elementos, como os ligamentos amarelos, etc., que estão nessa zona, que são a causa da compressão. Portanto, também se chama isto uma recalibragem do canal medular. E é claro que o problema é que isto faz com que a operação seja efetivamente mais demorada, digamos, é tecnicamente mais elaborada. Não é que realmente meter parafusos na coluna seja fácil, deixe-me que lhe diga, mas isto, quando eu faço estas laminotomias, eu, por rotina, recorro ao uso de lupas, muitas vezes do microscópio, e isto é feito também com o uso de brocas de alta velocidade. E o que é que são estas brocas de alta velocidade? São umas brocas em tudo semelhantes àquilo que os dentistas utilizam, digamos, para nos tratar os dentinhos, e nós utilizamos o mesmo tipo de brocas para nós desgastarmos o osso à volta da zona onde se verifica a compressão. Muito bem. Pronto, e habitualmente neste caso não é efetivamente necessário recorrer, portanto, aos parafusos. Portanto, isto é uma questão que terá de ser avaliada entre o médico e o doente. É um caso, mais e uma cada vez. caso é um caso e terá decidida, digamos, como eu digo, baseado nestes fatores e naquilo que aquilo que o caso determina. Pronto. Então, agora, finalmente, põe-se a questão de tentarmos saber com que técnica é que o doente vai ser operado. Olha, e acerca disso... E há várias? Isto é uma confusão. Olha, neste momento, isto é uma confusão. Eu até diria que está, digamos, aberta a caixa de Pandora. Eu trouxe aqui também, no diapositivo, algumas das técnicas que são utilizadas. E isto porquê? Porque, repara, porque aquilo que hoje em dia está na moda, as
técnicas cirúrgicas mini-invasivas, aquelas em que o doente é operado de manhã e à tarde já sai, com uma incisão muito pequena, muitas vezes com anestesias locais. É claro que esta moda também tinha de chegar às colunas. E chegou às colunas. De maneira que está realmente toda uma série de técnicas que são utilizadas nesse aspecto. Isto tudo com o objetivo, como eu digo, de fazer com que o doente tenha uma recuperação mais rápida, tenha menos dores no pós-operatório, enfim, dentro dessa tenha uma cicatriz mais pequena. É claro que eu também, no caso da coluna, eu acho que isto tem de ser equacionado. Repara, aliás, que eu ao dizer que também faço a laminotomia e que faço isto com lupas ou com microscópio, com brocas e etc., isto no fundo já é em si uma técnica mini-invasiva. Agora, a mim, pessoalmente, ainda ninguém me conseguiu convencer a operar o doente e deixá-lo ir para casa no mesmo dia. Porque eu acho que isto realmente pode ficar muito bem em termos de show-off. Convém ficar em vigilância? Eu acho que sim, até porque, repara, eu acho que nós hoje em dia, nós temos aqui duas ordens de problemas. Quer dizer, uma delas é que, repare, para quem não percebe nada, uma pequena coisa pode ser um grande problema. E basta, por exemplo, a pessoa ir com um pensozinho muito pequenino, que pode sangrar, que pode realmente ficar conspurcado com um bocadinho de sangue, que não significa nada, que é uma coisa insignificante, mas para quem não sabe e para quem olha é logo motivo de preocupação, isto para não dizer de pânico. Depois, também temos aqui uma outra questão que me parece muito importante, é que, repare, nós hoje em dia cada vez mais temos pessoas que vivem sozinhas. Quer dizer, é impressionante a quantidade de doentes que eu tenho com mais de 70 anos, com 80, até com 90 anos, e que vivem sós. E que são operados de manhã e vêm à tarde embora. Comigo não. Sim, mas há outros que possam acontecer, não é? Pronto, deixa à consideração de cada um se isso efetivamente será talvez no melhor interesse do doente fazer esse tipo de situação, não é? Pronto, muitas vezes a falta de apoio acho que é muito importante. E depois, finalmente, também temos um outro aspecto, e que é o seguinte, é que eu acho que muitas vezes um dos grandes problemas quando nós fazemos estas técnicas mini-invasivas, e repare que você está a falar com uma pessoa, como você sabe, já tivemos ocasião aqui de o dizer, que é o inventor de uma técnica mini-invasiva para uma cirurgia, neste caso não da coluna, mas da mão e do cotovelo. Sim. Pronto. E realmente os doentes que eu opero à mão e ao cotovelo, eu, a menos que haja algum problema, às vezes até problemas burocráticos com o sistema de saúde, etc., eu nesses casos, geralmente, muitas vezes opero de manhã e deixo efetivamente a pessoa ir para casa no final da tarde. Agora, tratando-se de colunas, eu acho que há aqui também uma questão, e que é o seguinte, é que sabe que muitas vezes quando nós fazemos estas cirurgias mini-invasivas, o facto de a pessoa ter uma incisão muito pequena, não ter dores ou ter, digamos, dores diminutas, e ser enviado para casa no mesmo dia, e isto dá uma falsa sensação de segurança à pessoa. Ou seja, eu acho que é legítimo a pessoa pensar, bom, se isto é assim, foi porque isto não tem importância nenhuma, o que me fizeram não é nada. De maneira que, olha, isto, o sol ainda vai alto, deixa-me pegar nos tacos de golfe e vou aproveitar o resto do dia, não é? E isto, evidentemente, que pode levar a problemas muito sérios, de maneira que eu acho que se realmente, digamos, esta é a linha de atuação do cirurgião, eu acho que é necessário ter, digamos, muito cuidado e ter uma conversa muito séria com o doente pré-operatoriamente, para que depois realmente nós não estejamos a comprometer, digamos, a eficácia ou a segurança com algumas medidas de show-off. Precisamente. E a recuperação destas cirurgias é fácil, doutor? Ou é o tema do programa seguinte? Olha, penso que realmente não vale a pena ser o tema do programa seguinte. O tema do programa seguinte vai ser o tratamento da claudicação vascular. Okay. Eu não sei se você se lembra que eu disse que o canal estreito dava origem a uma situação que era a claudicação e que há dois tipos de claudicação. Sim. A neurogénica, devido aos nervos, e a vascular, devido à insuficiência vascular, ou seja, à falta de aplicação dos membros inferiores. É claro que, relativamente a essa situação, isso passa-me completamente ao lado, isto está completamente fora, digamos, do meu campo de atuação, de maneira que nós vamos ter aqui um convidado, um ilustre colega especialista em cirurgia vascular e em cirurgia cardiotorácica, que nos virá cá falar especificamente dessa situação.
Muito bem, portanto, próximo programa não pode mesmo perder, porque vamos ter aqui não um, mas 2 doutores para nos falarem de saúde. Doutor, terminamos assim o programa de hoje? Terminamos por hoje. Muito obrigada, até para a semana. Até para a semana, Mariana. Obrigado. Se só agora está a chegar à nossa companhia, saiba que pode ver e rever estes e outros programas nas nossas plataformas sociais. Não perca, obviamente, o programa Tempo de Saúde de hoje a 8 dias, porque vamos ter não um, mas 2 doutores. Portanto, fique na companhia do Novo Canal. Uma boa tarde. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.